gente! Salve, salve galera do meu canal! Está começando mais uma teleaula. O tema de hoje é Cone parte 2. Vamos dar continuidade a corpos redondos, entender as características sobre áreas ficando por dentro do assunto. E também tem a nossa sessão Aprofundando o Conhecimento, sempre com uma questão em complementar. Então se prepara, se organiza, porque tudo isso e muito mais, já sabe, né? Só aqui no Sou Mais Matemática. Então, roda a vinheta. Na parte 2 da nossa teleaula sobre cone, a gente vai focar nas áreas. Então vamos ver área da base, área lateral e área total, tudo em relação ao cone. Então se prepara, porque é hora de ficar por dentro do assunto. Então fazer os estudos sobre área de um cone. Olha só, eu tenho duas situações aqui, o cone montado e o cone planificado. Foi visto na parte 1 da nossa teleaula sobre cone essa característica. Então olha só, aqui destacado no cone montado temos a giratriz, lembrando que ela vai de um vértice até um ponto na circunferência. Do centro da base desse círculo até a circunferência temos essa distância que é chamada de rádio. E lembrando que do vértice até a base, perpendicular, também temos a altura do cone. Quando eu vou fazer a planificação, tem duas figuras que são formadas. Primeiro, essa daqui é em relação à lateral, que é o setor circular. Já foi visto também na parte 1 que o setor circular é uma fatia, ou seja, uma parte de um círculo, né? É a fatia de pizza, como se diz a história. Então, a planificação da lateral gera realmente um setor circular. Não gera, gente, um triângulo. Essa base aqui realmente é curvada mesmo. Então, quando você pega um chapéuzinho de aniversário e você abre ele, então ele vai formar essa figura aqui. Já a base, como ela é um círculo, a planificação se mantém. Então, também será um círculo. Aí, destaquei aqui, como a gente viu na última aula, é o ângulo, que vai formar no setor circular, né, que dá abertura aqui. Temos a giratriz, que continua sendo essa partezinha, ó, são essas duas linhas aqui. Montado, esse contorno aqui é o comprimento de uma circunferência. Então, quando eu faço a planificação, mantém a mesma distância, 2πr. E na parte do círculo, mantém-se a mesma medida aí do raio. Então, vamos às formulazinhas para cada caso. Ó. Primeiro, a área da base. Então, quando vai pedir a área da base de um cone, diferente do cilindro, né, que para a área total lá no cilindro, a gente contava duas bases. Então, tinha o ABS. No caso do cone, só tem apenas uma única base. Então, a área da base, no caso do cone, vai ser em relação a um círculo. E a área do círculo é πr ao quadrado. Então, a área da base do cone vai ser πr ao quadrado. Então, está aqui em relação a essa medida. Já a área lateral, ela vai ser dada por essa formulazinha, que é a área de um setor circular. Então, vai ficar πrg. Então, lembre dessa fórmula. O g, nesse caso, é esse raio aqui, que quando eu faço o setor circular, essa medida aqui é um raio de um setor circular. E aí, no caso do cone, é a geratriz. Então, ó, a gente vai usar os dois valores. Tanto a geratriz desse cone aqui, ó, a geratriz dele, quanto o raio dessa base. Então, os dois elementos que vai ser utilizados na área lateral. Vocês viram que nem na área da base, nem na área da lateral, é necessária a utilização da altura. A gente não precisa, nas fórmulas, pelo menos, da altura. Pode ser que na questão lhe dê a altura, mas para você utilizar aquela relação de Pitágoras para descobrir ou a geratriz ou o R. Mas na fórmula em si de área, tanto na área da base como na lateral, ou até mesmo na total, não se usa a altura. Só vai usar os elementos geratriz, raio e, no caso, o π, se for para trocar por 3,14.
Como é tradicional, a área total é a junção da área lateral, que é isso daqui, mais a área da base. Então, a área total vai ser AT é igual a AL mais AB. E aí você substitui. A área total vai ser igual a área lateral πRG mais a área da base, que é πr ao quadrado. Você pode usar a área total dessa forma aqui, ou se quiser ela mais resumida, você pode tirar o fator comum dessa soma. Quem é comum nessa soma? Ou seja, quem aparece nos dois termos? Nesse daqui eu tenho πRG e aqui eu tenho π e R. Então, lógico que o π é comum e pelo menos um R é comum. O G não, o G só aparece nessa parcela e não aparece nessa outra. Então, em evidência fica a área total é igual. Aí vamos lá, coloque em evidência o π e um R, abre parênteses, e aí vai dividir cada termo pelo fator comum. πRG dividido por πR vai sobrar apenas o G, mais πr ao quadrado dividido por πr, você vai cancelar o π e vai cancelar pelo menos um R. Então, vai sobrar esse R aqui. Então, a área total é dada por πr, abre parênteses, G mais R. É fácil de memorizar. Se você não quiser, você pode seguir a ideia inicial e foca nessas duas de cima aqui. Aí você só substitui e aí você vai ter a forma da área total. A área lateral mais a área da base. Não é como o cilindro que tem duas bases e aí você tem que multiplicar a fórmula por 2. Aqui não, porque só tem uma base, então é πr ao quadrado para a área da base e πrg para a área lateral. Aqui tem uma dica super importante que em alguma questão se aparecer, esse ângulo aqui, ó, a gente tem no caso a altura, temos a geratriz e temos o raio. A altura é perpendicular à base. Agora, se na questão ele dá esse ângulo da geratriz para o raio, vamos lá. Então, esse ângulo aqui, na questão ele pode fornecer esse ângulo e pode dar, por exemplo, o raio ou a altura, sei lá, tanto faz. E aí ele vai querer um dos elementos aqui, um desses três elementos. Então, você pode aplicar, como é um triângulo retângulo, a relação do seno, cosseno e a tangente. Então, ó, por exemplo, se eu quero trabalhar para descobrir a geratriz, eu vou usar uma questão aqui, ele pede a lateral e eu não tenho a geratriz, mas ele fornece o raio. Então, eu vou ter o raio, preciso da geratriz, ele vai fornecer o ângulo para você utilizar na área lateral, ou em qualquer outra, né? Então, ó, como é que você vai fazer? O G é a hipotenusa, o R e o H são catetos. Em relação ao ângulo, o R é um cateto adjacente, então é cateto adjacente pela hipotenusa. Quem fornece isso é o cosseno. Vamos supor que ele deu H, não deu R, né? E quer o G também. Então, vai ser cateto oposto pela hipotenusa. Aí seria o seno desse ângulo, que ele vai dar na questão o ângulo. Então, é nesse estilo. Então, você sempre vai utilizando. E se for tangente, é cateto oposto pelo cateto adjacente, tá certo? Então, se precisar do R, porque nas fórmulas em si, a gente precisa sempre do R ou do G. E pode ser que ele dê o ângulo e dê apenas uma informação dessa, e não tem como você fazer a relação de Pitágoras, porque Pitágoras, eu preciso de ter duas incógnitas para descobrir a terceira. E se na questão ele só dá um ângulo e uma das incógnitas, aí você não pode ir para Pitágoras. Então, você pode recorrer às relações trigonométricas. Somente se ele der esse ângulo entre a geratriz e o raio, tá bom? Vamos ao exemplo. Calcule a área lateral de um cone reto, cuja altura é 16 centímetros e cujo raio da base mede 12. Eu disse para vocês que a altura não aparece nas fórmulas, né? Mas ela pode aparecer para a gente usar Pitágoras. Então, vamos lá. Eu tenho a altura do cone, que vale 16 centímetros, e também ele diz que o raio da base mede 12. Pronto. 12 centímetros. Ele está querendo a área lateral. A área lateral é πRG. Você tira os dados, facilita, vê o que está a fórmula logo e vê as informações que eu tenho e a que eu não tenho. Para a área lateral eu preciso, ele não mandou usar o 3,14, então eu não preciso substituir. O raio eu tenho 12, só que a geratriz eu não tenho. Então, se ele deu altura, vamos usar a relação de Pitágoras. Então, vai ficar geratriz, aí aqui, ó, Pitágoras nesse caso, né?
Geratriz é sempre que vem primeiro, é sempre a hipotenusa. Então, geratriz ao quadrado é igual a h ao quadrado mais r ao quadrado. A gente viu essa fórmula na nossa parte 1. Então, eu tenho g ao quadrado é igual a r ao quadrado mais h ao quadrado. Pronto. Sempre será essa fórmula, sempre o g é a hipotenusa. Aí eu vou substituir. No caso, o g é o valor que eu não tenho. Então, beleza. Então, vamos repetir o g. E o r é o 12. E o h vai ser o 16 ao quadrado. Então, g ao quadrado é igual a 12 ao quadrado, 144. E 16 ao quadrado dá 256. 256 mais 144, g é igual a 400. Como eu quero o valor de g, o inverso da potência é a radiciação. Vai ficar g é igual a raiz quadrada de 400, g é igual a 20. E aí a unidade na questão, cadê? Está em centímetros. Geratriz também é uma medida linear, então também fica em centímetros. Pronto. Depois que você achou a geratriz, agora sim vamos calcular a área lateral. Então eu tenho a área lateral vai ser π r g. Então a área lateral vai ser igual a π, não vou trocar. O r eu vou usar o 12. E a geratriz é o que a gente encontrou na questão, né? Que vale o 20. Então, 20, a área lateral vai ser igual a π vezes 12 vezes 20 vai dar 240. Então, vai ficar 240 π. Como é área, então é duas dimensões, vai ficar centímetros quadrados. Então, desse jeito aí a gente consegue encontrar a área lateral. Também poderia encontrar dessa questão, eu poderia pedir a área da base, porque eu já tenho o raio, a área total também, só que inicialmente eu não tinha a geratriz. Mas se ele forneceu a altura, então lógico que eu vou recorrer ou à relação trigonométrica, como ele não deu ângulo, então também não tinha lógica, né? A única solução mesmo era começar por relação de Pitágoras. E agora vamos a uma questão no nosso aprofundando o conhecimento. Roda aí. A nossa questão do aprofundando conhecimento vai falar do cone equilátero. Então vamos ler e ver as características sobre ele. Determine a área total da superfície de um cone circular reto, cuja secção meridiana é um triângulo equilátero de lado medindo 6. Secção meridiana é aquele corte passando pelo eixo que vai formar o triângulo dentro do cone. Então, ó, quando ele falou que o triângulo é equilátero, isso implica dizer que tem todos os lados iguais. Esse comprimento é o diâmetro e essa linha aqui é a geratriz. Toda vez que falar que é triângulo equilátero, que é um cone equilátero, a geratriz é igual ao diâmetro. Só que o diâmetro é representado por duas vezes quem? O raio. Então, G é igual a 2R. A gente viu essa formulazinha na OBS da nossa parte 1 da teleaula. Aí, o que eu tenho aí? Ele está querendo a área total. A área total é dado por π, R, G mais R. Pronto, então dando por essa fórmula a área total. O que eu posso fazer aqui? Ó? G duas vezes quem? O R. Então eu vou substituir. A área total vai ser π, R, o G 2R mais R. Então a área total é igual a π, R. Aí 2R mais R vai dar 3R. Fazendo essa multiplicação, tenho a área total, vai ficar 3π e R vezes R, R ao quadrado. Então seria a área total no caso de um cone equilátero. Então a fórmula da área total seria essa daqui. Não é obrigatório demonstrar, né? Você pode partir da de cima. O que eu tenho aqui de informação faltando? O raio. Basta apenas eu encontrar o raio. Como ele falou que o lado desse triângulo mede 6, então tanto o diâmetro como a geratriz, eles medem 6. Então eu tenho G é igual a 6. Substituindo, 6 é igual a 2R, e aqui eu consigo achar a medida do raio que está faltando. Então, ó, vai passar dividindo, R é igual a 6 dividido por 2, R é igual a 3, e a unidade está em centímetros. Então, temos aqui o raio.
Substituindo na área total, a área total vai ser 3π. Ele não pediu para usar o 3,14, então pode repetir mesmo. O raio é essa medida que a gente achou, que é o 3 ao quadrado. Então a área total é igual a 3π vezes 3 ao quadrado dá 9, 3 vezes 9, 27π. Então tá aí, 27π. Como é a área, a unidade vai ficar ao quadrado, então centímetros quadrados. Então tá aí a área total quando se tratar de um cone equilátero. Vocês podem usar como parâmetro essa formazinha aqui, ó. Ela é fixa para todo cone que falar que é um cone equilátero, lógico, né? Mas caso não, pode partir lá de cima também que dá certo. A gente tinha a geratriz, né, que valia 6. Tinha que, de qualquer forma, você tem que descobrir o raio, certo? E aí você poderia começar por aqui de cima também. Não tem problema, não. Gente, ó, se você quer ver mais conteúdos, é só entrar lá no canal do YouTube, digita Gilmar Primo, que aí você vai acessar vídeos do primeiro ano, do segundo, qualquer matemática aí, básica, também tem lá, tá certo? E para fechar, nossa vinheta está chegando, nossa vinheta de encerramento. Hoje vem um sucesso internacional, duvido que você não conheça a música. É um clássico essa é boa demais. Então, ó, um abraço bem carinhoso, fique com Deus e até a próxima aula. Come da porta picchita va bene, se tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da bene in cave di I love you.